Queria dar a todos as boas-vindas. Esse é um curso que eu tenho o grande prazer de ministrar. Eu tenho ultimamente me dedicado a pesquisas sobre o século XIX, então também fico muito instigada por todo um movimento de renovação da historiografia que tem acontecido com muito vigor a respeito da América Latina no século XIX. A América Latina antes era um tema que tinha, assim, uma safra de pesquisas de qualidade e também com relativa quantidade, voltadas especialmente ao período colonial e voltadas ao século XX. E o século XIX ficava num certo limbo. O século XIX era frequentemente apresentado como aquele século das independências e depois das independências de uma história de impossibilidades, da impossibilidade da formação dos estados nacionais, da impossibilidade da modernização, da impossibilidade da república, ou seja, uma história de crises, de fracassos e de frustrações. E o Simão Bolívar, de quem eu vou falar um pouquinho antes de encerrar essa aula, era tomado como um arauto desse diagnóstico, já que ele próprio terminou a sua vida, depois de anos lutando pelas independências da América do Sul, bastante frustrado com o desfecho das coisas. E ele termina a sua vida a caminho do exílio, ele resolve se retirar da vida política e morre em um momento de bastante ceticismo em relação às possibilidades de construção de uma nova ordem na América. Então, tudo isso realmente marcou a historiografia ao longo de muito tempo e as interpretações reiteravam essa visão de que os estados nacionais no século XIX enfrentaram problemas sérios das mais diferentes ordens, por exemplo, em relação às brigas internas, às guerras civis, às disputas entre elites regionais que se confrontavam, e essas disputas impediam a centralização do poder. Era aí que emergia a famosa figura do caudilho, o caudilho como sendo um homem que, a partir do seu poder privado, ou seja, da sua riqueza, em geral, da sua posse de terras, o caudilho muito frequentemente era um grande fazendeiro, e esse caudilho, usando esse poder pessoal para exercer o seu prestígio sobre a população da sua região e manipular essa população em favor dos seus próprios interesses. E essa mobilização da população, que era descrita como uma manipulação dos setores populares, vistos como incapazes de perceber quais eram os jogos de poder em cena, essa manipulação se refletiria na vida pública, na vida do Estado, ou seja, o Estado seria capturado por esses interesses privados e seria, então, subordinado a interesses exclusivamente privados. Ou seja, esse Estado era incapaz de desenvolver um projeto de nação, um projeto público, um projeto de modernidade e um projeto de república. Então, a visão que se cristalizou era a visão de um século XIX em que a violência permeia as relações sociais e políticas na América Latina e, ao mesmo tempo, um século XIX em que os setores populares estão à mercê dessas elites, desses caudilhos, e esses caudilhos, então, vão realmente conduzindo as coisas ao seu bel prazer. Essa visão que, como eu já disse, foi uma visão que vicejou durante muitos anos na historiografia, recentemente, de fato é um fenômeno relativamente recente, vem sendo bastante questionada, vem sendo bastante criticada. E o que tem ganhado espaço é toda uma historiografia que procura mostrar que o século XIX é um século em que houve negociações políticas e sociais o tempo todo entre os vários grupos sociais, inclusive entre essas elites. E que essas negociações, por vezes, envolveram sim a violência, ou seja, a violência não esteve ausente do século XIX, como tampouco esteve ausente de outras épocas históricas,
mas essa violência veio sempre acompanhada de estratégias para a legitimação do poder, de estratégias para a legitimação de uma nova ordem. Ou seja, esses caudilhos não atuaram num vazio de ordem, de repertórios políticos, de estratégias de ação política que não eram puramente individuais, mas que envolviam a articulação com outros grupos. A historiografia atual valoriza muito, isso vocês vão cansar de ouvir aqui, de ler nos textos e também de discutir. De toda forma, essa historiografia e esse tema que vai ser recorrente no curso sublinha muito a noção de agência. E vocês, a essa altura aqui do campeonato, já devem ter tido contato com essa noção de agência, que significa a capacidade dos atores históricos de diagnosticar, de interpretar, de refletir sobre as condições sociais, culturais e políticas do cenário em que elas se movem e, a partir daí, fazer decisões que têm, sim, uma racionalidade. Ou seja, essa ideia da manipulação, essa ideia de sujeitos incapazes de controlar as instâncias de negociação, perde espaço em favor de uma visão que valoriza a capacidade de entender, de se organizar, de se mobilizar, de se posicionar, não necessariamente se posicionar como esperariam certos historiadores marxistas que querem encontrar ali já o germen de uma luta de classes, de uma forma de associação com consciência de classe. Não necessariamente a resposta se dá dessa maneira, mas certamente essa resposta se dá de uma forma que indica a capacidade de agência, de leitura, de percepção, de compreensão por parte também dos setores populares sobre a correlação de forças. E é uma historiografia, então, que vai recuperar o lugar desses setores populares nos processos de formação dos Estados nacionais. Ou seja, uma historiografia que vai procurar mostrar em que medida os acontecimentos, os desenlaces, a composição de forças tiveram também essa contrapartida da participação dos setores populares, para os quais se produziram discursos, para os quais se produziram estratégias que procuravam corresponder à presença desses setores em diversos níveis desse cenário social. Nas cidades, no campo, nas guerras civis, na formação de montoneiras, que eram grupos armados que tinham um papel político no século XIX, ou seja, de que forma esses sujeitos se movem. E ao mesmo tempo em que a historiografia recupera o lugar desses setores populares nos acontecimentos políticos que vão forjando a formação dos Estados nacionais ao longo do século XIX, também a história dessas elites e dessas elites políticas vem sendo refeitas. E vem sendo refeita no sentido de se mostrar, afinal de contas, a partir de que repertórios, de que modelos, de que reinterpretações, de que apropriações de ideias, de referenciais políticos, esses homens de elite política se moveram e se guiaram no século XIX. E aí há coisas muito interessantes vindo à tona sobre toda uma complexidade desse mundo político, intelectual, cultural da América Latina do século XIX, que antes ficava em segundo plano, já que o que aparecia era sempre a violência, o atraso, a impossibilidade de se modernizar. Uma discussão que vai permear o nosso curso é sobre as condições em que essa modernização se dá, as condições em que essa modernização vai acontecendo. Uma modernização que
o tempo todo se compara com a Europa. O tempo todo esses homens olham para a Europa e almejam seguir os passos da França e da Inglaterra e almejam alcançar a modernidade. E quando olham para a própria situação, para a própria realidade, esses homens muitas vezes, eles próprios já acabam estabelecendo essa imagem de que a realidade local era uma realidade bárbara. O tema da barbárie, a ideia de barbárie, atravessa o século XIX, ela é uma chave para se entender o que somos nós, o que é esse ambiente e o que é a Europa. A barbárie se opunha à ideia de civilização. E a civilização estava fora daqui, especialmente na Europa não ibérica, na Inglaterra e na França, especialmente no século XIX. Portugal e Espanha são, depois das independências, deixados por muito tempo realmente de lado como países que pudessem oferecer qualquer solução para a formação dos Estados Nacionais latino-americanos. Isso só vai ser revisto no final do século XIX. O nosso curso vai terminar nesse ponto, quando as relações, especialmente entre a América Espanhola e a Espanha, começam a ser revistas e começam a ser revalorizadas. Mas nas décadas pós-independência, Portugal e Espanha perdem qualquer trono e o olhar se volta para essa Europa considerada civilizada. Então, esses sujeitos históricos, ao mesmo tempo em que constatavam que na Argentina, no México, no Peru, prevalecia a barbárie em oposição à civilização, ao mesmo tempo em que eles constatavam isso, eles estavam fazendo parte de um movimento de receber as coisas, receber informações, ler jornais, trocar cartas, receber revistas como a Revue de Deux Mondes, que era uma revista francesa importante do século XIX, que trazia, digamos assim, um certo retrato cultural e político do mundo. Essa revista chegava aqui. São homens, portanto, que se colocam nessa conexão com um mundo agora em aberto, um mundo que não era mais um mundo colonial, um mundo em que havia uma certa liberdade de circulação de ideias, de pessoas e também daquilo que eu vou chamar aqui ao longo desse semestre de suportes da comunicação. Esses suportes da comunicação que faziam circular as ideias são especialmente os suportes impressos, ou seja, os jornais, as revistas e os livros. E o século XIX é um século de explosão da produção impressa. A imprensa de Gutenberg já existia há muito tempo, mas o século XIX é um momento em que essa imprensa se massifica. Ela realmente vai assumir escalas industriais e essa circulação de impressos vai ganhar novas proporções, ou seja, esses homens aqui na América Latina, de alguma forma, participaram desse ambiente de uma certa aceleração da circulação de impressos, de ideias, de informações, e isso pautou a construção dessa modernidade que, embora esses próprios sujeitos fizessem a constatação com frequência de que aquilo não era modernidade, aquilo era barbárie, era o avesso da modernidade, apesar disso, nós, historiadores, vamos agora procurar recuperar de que forma, de alguma maneira, esses estados e essas sociedades vão se modernizando ao longo do século XIX. São anos esses do pós-independência de pobreza, são anos em que o tesouro nacional desses estados recém-fundados está realmente em uma situação bastante precária. A guerra de independência na América Espanhola durou anos, destruiu colheitas, destruiu populações, desorganizou muitas coisas. Foram, portanto, movimentos de confronto, de violência e de uma impossibilidade de que a vida econômica seguisse normalmente, que teve reflexo no período posterior. Então, esses estados sofrem com a penúria econômica nos anos pós-emancipação e, por outro lado, são anos em que as coisas vão aos poucos se reacomodando,
há continuidades em relação ao período colonial, há coisas que vão entrando, que vão ganhando força, justamente porque não se trata mais de um mundo colonial, os tempos são novos e existe um horizonte em aberto que não está dado pelo período colonial, ou seja, nós vamos trabalhar com esse velho tema da história, que é o das permanências e o das rupturas, o das mudanças e o das continuidades que vão reorganizando as sociedades na América Latina do século XIX. Nós começamos hoje com uma apresentação do curso, uma breve introdução, e na semana seguinte nós teremos uma primeira aula sobre as guerras de independência hispano-americanas. Eu vou privilegiar aqui sempre a Hispano-América, já que vocês têm História do Brasil em outras disciplinas e então, como nós temos muito assunto para pouco tempo, eu vou deixar o Brasil de fora. Sempre que possível, podemos fazer comparações e referências, mas o curso vai se centrar na História da América Espanhola. Não vou falar dos Estados Unidos também, porque é uma tradição praticamente que os cursos aqui sejam de América Latina e hoje, por sorte, existe a disciplina optativa de História dos Estados Unidos, então vocês conseguem também complementar. Os Estados Unidos vão aparecer aqui sempre nas relações com a América Latina, né? Mas não será um curso que envolva a história dos Estados Unidos. Bom, então essa primeira aula vai ser uma apresentação geral desse cenário das guerras de independência, com muita informação, com realmente um quadro das dinâmicas, algumas comparações. É um tema rico, é um tema interessante, é um tema complexo, que tem uma abrangência temporal grande, porque tudo isso começa pelo menos em 1808 e vai terminar com a última batalha de libertação da Bolívia, a Batalha de Ayacucho, em fins de 1824. Então, realmente, existem as dinâmicas que são próprias da América do Sul. Dentro da América do Sul, o vice-reino de Nova Granada tem uma dinâmica, o vice-reino do Prata tem uma outra dinâmica. Na aula que vem eu vou trazer um mapa para vocês se situarem. E existe o vice-reino do Peru, que tem uma dinâmica um pouco arrastada pelos outros dois polos. Então, é todo um mundo em si de como vão convergindo as batalhas pela independência dessas várias regiões e, quase que em paralelo a tudo isso, os movimentos de independência no México, no vice-reino da Nova Espanha, que arrastam consigo a América Central. Claro que há motivações em comum, há referências em comum para a América do Norte, vice-reino de Nova Espanha, e a América do Sul, mas os movimentos conversam um pouco, ao passo que na América do Sul há uma articulação muito significativa. Nós vamos discutir um texto que eu já dei outras vezes, porque eu gosto bastante, gosto em termos dos problemas que ele coloca, mas ele também, claro, é passível de uma reflexão crítica, e ela é bem-vinda, que é o texto da Fabiana de Souza Fredrigo, professora da Universidade Federal de Goiás, chamado Guerras e Escrita, a correspondência de Simão Bolívar. E se trata das cartas trocadas entre Simão Bolívar e os seus generais durante a Guerra de Emancipação. E ela vai fazendo uma interpretação de como Simão Bolívar construiu uma série de coisas, desde as negociações em si, militares e políticas, como também semeou a construção da sua memória, da sua imagem como grande general da emancipação, e ela vai fazendo essa análise através das cartas. Na aula seguinte, ainda o tema das independências, as guerras de independência hispano-americanas, discussão historiográfica. Como vocês podem imaginar, esse tema é objeto de um amplo e relativamente estruturado debate historiográfico. É um grande tema que envolve historiadores nacionais dos vários países envolvidos, que envolve historiadores estrangeiros especialistas em América Latina. Há obras que são mais monográficas e que vão discutir
uma região, um grupo, enfim, um recorte mais específico em meio a esse grande universo das guerras de independência, e há também grandes interpretações, não é? Obras que procuram definir os sentidos das guerras de independência no seu conjunto. Então, é um debate muito interessante. Não é para todos os temas de história da América que nós temos isso, porque temas que são mais nacionais ou que são regionais, muitas vezes mobilizaram historiadores locais que fizeram uma discussão sobre esse tema, mas você não tem especialistas espalhados pelo mundo que se dedicaram a ele e que ajudaram a constituir um debate de mais repercussão. Então, a gente vai oscilar entre momentos em que a historiografia é mais pontual e outros em que ela realmente, digamos que se pronuncia para um público de interlocutores maior, que é o caso aqui das guerras de independência. Então, eu vou fazer uma apresentação desse debate e na segunda parte, de novo, peço voluntários ou voluntário, pode ser uma pessoa, podem ser mais, para fazer a problematização de dois textos. Um do José Luiz Romero e Luiz Alberto Romero, eles organizaram uma coletânea de documentos primários das independências. E essa coletânea se chama Pensamento Político da Emancipação, obra que foi publicada em 2 volumes pela Biblioteca Ayacucho. Já ouviram falar da Biblioteca Ayacucho? Ninguém? Não? A Biblioteca Ayacucho, já ouviram falar do Ángel Rama, que é um crítico literário uruguaio que tinha um intercâmbio muito grande com Antônio Cândido, esteve várias vezes na USP, mas faleceu nos anos 80. Hoje existe na Letras até um centro Ángel Rama, em homenagem a ele. E o Ángel Rama tem toda uma história como editor no Uruguai, editou revistas importantes, era uma figura assim do debate intelectual das esquerdas no Uruguai, uma figura muito importante. E quando houve a ditadura no Uruguai, ele deixou o Uruguai e foi morar na Venezuela. E na Venezuela, ele organizou uma grande coleção de livros, conhecida como Biblioteca Ayacucho. E essa coleção antes era assim uma coisa rara, porque a nossa biblioteca tinha um exemplar de cada livro e esses exemplares não circulavam. Faz pouco tempo, 2 anos talvez, esses livros todos foram digitalizados e estão acessíveis na internet, tá? Então toda a Biblioteca Ayacucho está agora digitalizada. E a Biblioteca Ayacucho, ela pretende ser, o próprio nome Ayacucho é uma referência à Batalha de Independência de Ayacucho, lá na Bolívia, e ela pretende ser uma coleção que expresse a história, a cultura, o pensamento, a literatura na América Latina. Uma das primeiras coleções que teve esse afã de apresentar um quadro cultural, intelectual, histórico da América Latina. Então, há livros na área de história que constituem fundamentalmente antologia de documentos com uma boa introdução. Há livros na área de literatura que são obras literárias de referência, tá? E por aí vai. Quer dizer, na verdade, há muitos documentos que são textos de época e que receberam um bom estudo preliminar, um bom estudo crítico, que é o caso desses documentos sobre independência.